Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O pessoal está entrando aqui, mas agora já são 8h02, acho que a gente já pode começar, tá bom? Bom, hoje, o que a gente vai falar? Hoje a nossa aula é sobre como organizar suas finanças e parar de perder dinheiro todo mês, em 4 meses. Boa noite, Paloma. Seja muito bem-vinda. Então, hoje você vai entender por que você ainda não conseguiu se organizar e, principalmente, como manter o controle no dia a dia, de uma forma simples, né? Porque hoje a maioria das pessoas, elas sabem, né? Às vezes até sabe o que tem que fazer, mas não conseguem fazer isso na prática, não consegue colocar aquilo em prática porque, de repente, não entendeu muito bem. Porque finanças não precisa ser algo difícil, né, de falar, de praticar. Então, a gente vai trazer aqui um conteúdo bem prático, um conteúdo bem simples mesmo, acessível, para que, de fato, vocês possam executar aí no dia a dia, tá? Antes de começar, vou começar me apresentando aqui para quem ainda não me conhece. Prazer, meu nome é Lívia Lohana, eu sou consultora financeira, sou economista, sou aqui de São Paulo, da capital. E o meu trabalho aqui hoje, como educadora financeira, é te ajudar a organizar o teu dinheiro, pagar tuas contas, sair das dívidas, construir uma reserva financeira, se planejar, né, para metas, aquisições de bens. Então, esse é o intuito, né, de levar a educação financeira para as pessoas, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor, ter uma vida financeira mais saudável, mais equilibrada, para que elas possam realizar seus sonhos ali através da educação financeira, tá bom? Se você ainda não me conhece, se você ainda não me segue, na verdade, lá no Instagram, o meu arroba é ll.consultoria financeira. Lá eu posto vídeos diariamente, tá? Para poder te ajudar a organizar o teu dinheiro, gastar da forma correta. Então, se você ainda não me segue e quiser me acompanhar lá, é só seguir ali, arroba ll.consultoria financeira, tá bom? Agora a gente vai iniciar aqui o nosso conteúdo. Então, por que você não consegue se organizar? Primeiro erro, tá? Que eu vejo muita gente cometendo. E muitos clientes chegam até mim aqui na consultoria falando isso. Lívia, eu anoto tudo. E mesmo assim, não sobra dinheiro, eu não tenho uma reserva, eu não consigo me planejar, eu não consigo trocar de carro, não consigo fazer nada. Por quê? O primeiro erro é, você decide depois que você já gastou. Se você já gastou, não tem mais o que fazer, né? O dinheiro já foi embora. Então, não adianta nada você querer registrar tudo o que já aconteceu. É claro que o registro ele vai te trazer uma visualização, mas se você só registra depois que você já guardou o dinheiro, depois que você já gastou, o dinheiro ele some, né? Antes de você conseguir tomar qualquer decisão. Então, você perde o poder de decidir para onde esse dinheiro vai, quando você só decide depois que você já gastou, tá? Um segundo erro que acontece muito, você não enxerga o dinheiro antes dele sumir. Como que é isso? Se você não tem previsibilidade antecipada, cada mês vai ser uma surpresa. Isso aqui é o famoso orçamento mensal. Se você não sabe quanto você ganha, quais são as contas que você precisa pagar, quanto custa, né, o teu mês, qual que é o seu custo de vida hoje? Vira uma surpresa. Então, quando você não enxerga isso, quando você não tem clareza, o dinheiro ele some, porque você não está, primeiro, conseguindo decidir, você não está nem enxergando o que está acontecendo na tua vida financeira. Então, é importante ter essa visualização. E um terceiro erro que acontece muito, você não tem regras claras para usar o teu dinheiro. O que é isso? Você não tem critério nenhum definido. Qualquer gasto, né, parece ali justificado. Então, se você não tem nenhuma regra para o teu dinheiro, se você não limita quanto você pode gastar nas categorias, como que você vai conseguir ter controle? Como que você vai dominar o teu dinheiro? É ele que vai mandar em você. Então, é muito importante que você tenha regras claras, que você saiba, né, visualizar, entender quanto está o teu custo de vida, para onde o teu dinheiro está indo, quanto você pode gastar. Isso é importante, porque quem decide depois sempre perde. É aquela frase
né, famosa. Se você está deixando para decidir depois que você já gastou, você já perdeu, porque o dinheiro já foi embora. Então, você não consegue dominar ele. É ele que está te dominando, é o dinheiro que está te controlando, tá bom? Então, por isso que você não está conseguindo se organizar aí. E aqui, a gente vai falar de uma coisa importante, que é o passo 1, tá? Primeiro passo para a gente poder mudar isso. Você precisa entender que plano financeiro não é uma lista. Plano é uma decisão antecipada, tá? O que é isso? Que a maioria das pessoas fazem. Vê o mês ali, a pessoa fica ali entendendo o que dá para fazer naquele mês. Isso não é planejamento, isso é reação. Você vai reagindo conforme tudo que está acontecendo no mês. Quando você se planeja, você se antecipa perante aquele mês. E isso vem ali com a visualização. Você já consegue enxergar antes do dinheiro cair na tua conta, quanto vai cair, o que você tem que pagar, para onde vai esse dinheiro, quanto você vai poder gastar com o teu lazer, com o mercado, com uma gasolina, com uma blusinha. Então, isso é planejamento. Você começa a se antecipar. O que funciona é você decidir, limitar e direcionar esse dinheiro antes dele cair na tua conta. Aí sim a gente está falando agora de um plano, de um planejamento, tá? Eu trouxe até um exemplo aqui, ó. Se você ganha 3 mil reais, mais 2.700 já está comprometido com gasto fixo, com fatura de cartão de crédito. Então, você não pode gastar como se você ganhasse os 3 mil reais, correto? Só que se você não tem essa visualização antes, você começa a gastar como se você tivesse, de fato, aqueles 3 mil. E aí que começa aquela famosa bola de neve. E aí você vai aumentando o teu custo e ele vai se tornando acima, né, maior da tua renda. E aí, né, por um deslize, por uma falta de planejamento, você entra naquele ciclo de endividamento, tá? Então, o planejamento é para que você possa visualizar antes o que você vai fazer com aquele dinheiro que vai cair na tua conta, tá bom? Agora, o nosso segundo passo. Aqui, isso aqui é muito importante que você entenda. Limite não é restrição. Limite é liberdade controlada, tá? Tem muita gente que acha que quando fala de educação financeira, agora eu não posso mais gastar com nada, não posso mais sair, não posso mais pisar o pé para fora de casa, porque tem que cortar tudo. E não é sobre isso, não é sobre cortar tudo, é sobre você ter limites, porque quando você tem limites de gastos, quando você está ali planejando como o seu dinheiro ele vai ser gasto, você começa a ter mais liberdade. Tá? Então, não confunda isso. Limite não é restrição, limite é liberdade. E aqui a gente vai falar hoje de um perigo aqui que eu vejo muito acontecendo, tá? Principalmente, né, na consultoria, as pessoas que vão iniciando, que é aquele famoso vazamento silencioso. O que é isso? É quando você tem ali, ó, eu coloquei até uma imagem aqui para ilustrar. É 15 reais aqui, 20 reais ali, 30 reais ali. Parece inofensivo, né? Gastos pequenininhos, não vai fazer muita diferença. Mas quando eles são somados, né? Ó, os gastos diários acumulados, eles se tornam um valor grande no teu orçamento. Então, de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco a fatura chegou em 600, daqui a pouco a fatura chegou em R$ 1.000, sem você perceber. Por quê? É aquele famoso vazamento silencioso, gastos invisíveis, ralos financeiros, existem vários termos, né? Márcia, essa sou eu. Mas é importante olhar aqui para esses vazamentos, porque às vezes a pessoa ela quer cortar uma coisa que de repente ela gosta de fazer e que não tem necessidade. E aqui ela pode, de fato, cortar algo, né, que não está fazendo diferença na vida dela, que são os famosos gastos por hábito, né? Ao invés de você cortar aquilo que você gosta, por que você não corta aquele gasto que é por hábito, que é sem necessidade, que é o que está levando o teu dinheiro embora? Então, quando você começa a controlar esses vazamentos, você começa a entender o que está acontecendo ali, para onde está indo o teu dinheiro. Então, vazamento silencioso, né? É porque você não tem ali essa percepção, esse controle no dia a dia, tá? Então, esses pequenos gastos sem limites, eles vão se acumulando, né? Então, de 15, 20, 30, chega a 600, tá? Tenho certeza que chega aí.
A Márcia falou aqui, a vida é tão difícil, precisa de mais aulas suas. Ótimo, então continua acompanhando aqui, Márcia. Então, quando você começa a entender, né, quais são os vazamentos que tem hoje aí no teu orçamento, aí você vai lá, começa a tampar esses ralos que estão levando o teu dinheiro embora, tá? E agora, até uma pergunta importante, uma pergunta-chave. Esses gastos, né, esses vazamentos que a gente tem aí, esses gastos por hábito, eles foram decisões suas ou eles foram simplesmente acontecendo ali durante o mês e você não teve controle nenhum, só foi passando o cartão ali, compra aprovada, tem limite, mês que vem eu me viro. Como que tem sido isso aí para você? Então, fica aí essa reflexão, importante entender hoje quais são os teus ralos, né, para você conseguir controlar isso, para você conseguir limitar. Você não precisa cortar, mas você precisa limitar isso, senão ele vai levar todo o teu dinheiro embora, tá? E agora, o terceiro passo é controle, tá? Controle não é só anotar, é corrigir rápido, tá? Uma coisa que eu vejo acontecendo muito, a pessoa ela não consegue acompanhar e aí ela vai e perde um mês de evolução. Por quê? Já foi, já errou, não acompanhou e já perdeu ali um mês. Então, existe uma regra que a gente fala que é a regra dos 3 momentos. O que é isso? Esses 3 momentos, essa regra, ela garante que você nunca seja pego de surpresa. Se você não olha o dinheiro depois que ele já foi embora, você já perdeu ali a chance de agir. Então, essa regra dos 3 momentos você precisa olhar para o dinheiro antes de gastar. Depois, você precisa olhar para o dinheiro na hora que você está gastando. E depois que você já gastou. Se você consegue olhar para o teu dinheiro antes de gastar, aí você já está dominando ele, tá planejando ali, né, como você vai gastar. Então você está decidindo. Então antes de gastar, você tem que olhar para ele para planejar como você vai gastar aquele dinheiro. Na hora de gastar também é importante olhar, porque eu defini ali que eu posso gastar R$ 500 com blusinhas, né? Com roupa, tem bastante gente que gosta de comprar roupa, vejo aqui na consultoria. Então, 300, eu gastei ali, eu defini que eu tenho R$ 500 ali de limite, mas eu já gastei, né? Um pouquinho ali durante o mês eu já gastei. Então, na hora que eu vou realizar essa compra de novo, eu preciso olhar para quanto eu ainda tenho disponível para gastar. Porque se eu só coloco na minha cabeça que eu tenho 500 e eu não acompanho, eu não controlo quanto eu já gastei, eu vou ultrapassar esse limite. É simples, né? Então, na hora que você vai gastar, você precisa olhar ali, visualizar. Uma coisa rápida, simples. Não, quanto que eu ainda tenho disponível para poder gastar com isso aqui? E depois que você gastou, você também precisa olhar. Por quê? Às vezes, né, é a vida. Às vezes vão surgir imprevistos, né, que a gente não pode controlar. A maioria das coisas a gente já planeja, mas sempre tem uma emergência ou outra que de repente não estava planejado e aí você foi lá e gastou. Então é importante você olhar também depois que você já gastou para que você possa corrigir. Então, se eu estou na primeira semana do mês, eu gastei um pouquinho a mais aqui, extrapolei, eu ainda tenho tempo para corrigir o que eu vou fazer nas próximas semanas. De repente, ajustar quanto que eu posso gastar semanalmente, diminuir um pouquinho para compensar esse valor que eu gastei a mais aqui. Ou então, eu gastei um pouco a mais nessa categoria hoje, essa semana, mas em compensação eu gastei menos na outra. Você só consegue visualizar isso se você está acompanhando depois que você já gastou também. Então, isso é importante, tá? Sempre tenha esse hábito de olhar antes de gastar, na hora que você está gastando, mas também depois que você já gastou. Isso sim é controle. Eu falo muito para os meus clientes aqui. Planejamento não é chegou janeiro, montei meu planejamento anual e agora eu só vou olhar ele lá em dezembro. Não, a vida acontece, né, no caminho. A gente precisa acompanhar, a gente precisa ajustar a rota às vezes. Então, se você está acompanhando, você tem tempo de decidir isso, de ajustar a rota ali no meio do caminho, né, de poder ajustar o teu planejamento. Agora, se você monta ele lá em janeiro e só olha em dezembro, aí já foi, não realizou nenhuma meta. Aí chega no fim do ano, a pessoa está como? Frustrada. Por quê? Porque não acompanhou, não fez da forma correta. Tá bom? E o quarto passo é o erro, tá? O que é isso? As pessoas acham que errar é o problema.
e não. Errar não é um problema. Agora, repetir o erro sem perceber, aí sim é um problema. A gente fala aqui que existem dois erros. Tem o erro caro e o erro barato. O que é esse erro caro? É errar e continuar igual. É você errar e não mudar nada. E todo mês o padrão ele vai se repetindo. E aí, quando você vê, o rombo ele só aparece no final do mês, né? Quando já não tem mais nada o que fazer, já foi, já aconteceu. Então, esse erro caro é aquele erro que você vai repetindo todo mês, e aí você vai perdendo janeiro, vai perdendo fevereiro, vai perdendo março, a gente já está em abril, a gente está quase indo para maio, e você está cometendo os mesmos erros. É o erro caro. O que é o erro barato? Eu percebi rápido e eu consigo ajustar na mesma semana. Então, se eu tenho um controle, se eu acompanho, eu posso até ter errado ali, deslizei no planejamento na primeira semana, mas eu estou acompanhando. Eu errei, mas eu já ajusto ali rapidinho, eu já sei o que eu vou ter que reduzir semana que vem para poder gastar menos. Esse é o erro barato, tá? Então, isso aqui é importante você entender esses dois erros, porque o desvio, ele é pequeno, a correção, ela é simples, e o mês segue ali no caminho certo, se você tiver esse acompanhamento, tá? Não deixa o erro virar rotina, ajusta antes que isso vire um padrão, senão a gente perde o primeiro trimestre, né, o primeiro semestre. Paloma, eu identifiquei que o meu maior erro é de gastos. Deixa eu abrir aqui para ver o teu comentário, Paloma, peraí. Eu identifiquei que o meu maior erro de gasto é no Uber no cartão. Exato, por quê? Eu sempre indico para os meus clientes, nesse período de acompanhamento, comece a gastar no débito, porque você vai ter mais controle. Porque no crédito, você perde a noção do limite. Tem ali, o banco liberou o limite, você vai gastando, gastando, gastando. E outra, cartão de crédito não é um gasto, é uma forma de pagamento. Então, quando você começa a entender, né, quanto você está gastando, o que tem dentro daquela fatura, por que aquela fatura está naquele valor, aí você vai mapeando e entendendo os erros, tá? Por isso é importante você limitar essas categorias que são variáveis, para que você não deixe ali o teu orçamento e tudo para um lugar só, tá bom? Então, aqui, volta para essa parte que a gente está falando, passo quarto, é o erro, tem que acompanhar. Se você já viu que está gastando muito com Uber, já ajusta, semana que vem, até quanto eu posso gastar? Começa a visualizar isso, tá bom? Senão a gente começa a andar em círculo. Peraí, tá. Aqui, foi. Então, por que a gente sempre volta para a estaca zero, né? Primeiro, tem aquela pessoa que ela fica sempre atrás de motivação. Então, a pessoa ela começa animada, aí na segunda semana, desiste, acaba no meio do caminho, todo o processo. Porque ela depende, né, de como ela está se sentindo. Se ela está se sentindo bem, ela vai lá, ela olha a fatura, ela vê o que está acontecendo com o dinheiro dela. Se ela está motivada ali, primeira semana, vai, anota tudo. Aí na segunda semana, desanima, aí já não anota nada. Aí na terceira semana, já não tem nada na segunda semana, eu vou anotar na terceira para quê? E aí, essa pessoa, ela tá sempre na estaca zero. Ela segue uma semana, na segunda ela para. Às vezes ela até volta na terceira, na quarta ela para. E aí, ela não sente que ela tá evoluindo, porque ela tá sempre em busca dessa motivação para poder cuidar da vida financeira dela, para poder olhar para o dinheiro dela, para poder retirar um tempo na agenda dela para poder fazer isso. E a gente tem a segunda pessoa. Essa pessoa, ela não trabalha em cima de motivação. Essa segunda pessoa, ela trabalha em cima de um método. Ela trabalha em cima de um método que funciona até quando ela está sem vontade. Mesmo que ela esteja desmotivada hoje. Mas o método está ali dando direcionamento, dando caminho. É um método simples e ela faz. Então, ela não depende da motivação, ela não depende do ânimo, ela depende de um processo. Porque se você não tem um método para seguir, fica confuso. Você faz um pouquinho ali, aí desanima. Agora, se você tem um plano, um passo a passo para fazer todo mês, mesmo que eu esteja cansada hoje, trabalhei o dia inteiro, fiz um monte de reunião,
mas eu sei que eu preciso tirar aqui 5 minutinhos do meu dia para analisar minhas entradas, minhas saídas, ver ali quanto que eu tenho para gastar em cada categoria, porque é um processo. Eu já sei o que eu tenho que fazer, é muito simples. É só tirar ali um tempinho na agenda e fazer isso. Então, não preciso estar motivada para isso, quando você tem esse método, tá? E aí fica muito mais simples quando você tem um caminho, tá bom? O problema não é a falta de disciplina, é a falta de um método que funciona no seu dia a dia, mesmo em dias ruins. Porque eu vejo que tem muita gente que fala, mas eu sou disciplinada, eu sou esforçada, mas quando é ali com finanças, eu não consigo, não vai, sabe? Eu faço um mês ou outro, aí eu paro. Aí eu começo de novo e paro. Tô só enxugando gelo. Por quê? Não é questão de disciplina, né? É você encurtar o teu processo, é você ter clareza, é você fazer algo que de fato funcione no teu dia a dia, tá? Então, isso aqui faz muita diferença no nosso dia a dia, tá? Agora, eu trouxe aqui para vocês um método, né, que é o método que eu utilizo hoje com as minhas clientes de consultoria financeira, que é o meu método MOP. O que é o método MOP? É mapeamento, organização e o planejamento. É como se fosse uma receita de bolo. Tem como fazer um bolo sem ovo, sem... Eu quero fazer um bolo de chocolate, mas eu não tenho ovo, eu não tenho chocolate, eu não tenho nada. Vai sair um bolo? Não vai sair o bolo que você quer. A mesma coisa é um método, tá? A gente trabalha aqui esses 3 pilares. Quando você utiliza os 3 pilares em conjunto, você consegue, né, sair ali do zero, você consegue construir tua reserva financeira, você consegue entender para onde teu dinheiro está indo, você consegue assumir o controle das tuas finanças de novo, você consegue realizar os teus sonhos. Por quê? Porque existe um método, tá? Não adianta só mapear. Tem muita gente que só mapeia e, claro, se eu só registro tudo, se eu só mapeio tudo, eu vou saber para onde o dinheiro está indo. Mas o que eu vou fazer com essa informação? E aí? Por isso que entra o segundo pilar, que é a organização. Agora sim, eu consigo organizar. Porque não tem como eu organizar e planejar algo se eu não sei. Então, o pilar de mapeamento é importante, mas ele sozinho não vai surtir o efeito que você quer, não vai trazer o bolo de chocolate, entende? E o terceiro pilar é o pilar de planejamento. Então, é aqui que você começa a decidir, a planejar o que você vai fazer com aquele dinheiro, a colocar ali as suas metas, em definir, não, essa meta, ela é mensurável? Ela cabe na minha realidade? Ela cabe no meu planejamento? E a gente começa a ajustar, né, o teu planejamento com a tua meta, para poder você alcançar aquele objetivo, tá? Então, não adianta nada você mapear tudo, você organizar, se você não vai planejar, tá? Então, o meu método de consultoria, que é o método MOP, eu transformei ele em um aplicativo, tá? E como que funciona isso? No aplicativo, a gente tem a parte aqui de organização, né? Uma organização automática ali do mês. Então, o seu mês já fica organizado antes mesmo de você começar. Então, você consegue ter aquela projeção, se planejar antes do mês acontecer. Depois, você sabe ali quanto você pode gastar sem culpa. Isso aqui é algo que eu vejo muito, né? As pessoas às vezes, eu viajo, mas quando eu volto de viagem, né, eu já estou endividada. Eu gastei com isso aqui, mas depois eu fiquei com arrependimento. Não poderia ter gastado esse dinheiro. Então, assim, quando você organiza o teu dinheiro, quando você assume o controle do teu dinheiro, você pode sim gastar sem culpa, desde que caiba no teu orçamento, tá? Então, precisa planejar. Então, aqui, dentro do MOP, você sabe exatamente quanto você pode gastar ali sem culpa, com clareza total, né? Do que realmente é seu, do que realmente você pode usar naquele mês, tá bom? E acompanhamento em tempo real. Então, isso aqui é importantíssimo, isso aqui é o que vira o teu jogo. É você conseguir corrigir a rota antes que o mês acabe, tá? Porque se eu só olho que eu errei quando o mês finalizou, como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou ter evolução aquele mês? Não tem, entende? Então, isso aqui é muito importante. E aqui no MOP, ele é bem completo. Ele é justamente nessa metodologia que eu aplico hoje com os meus clientes e que eu transformei isso em um aplicativo. Eu vou até parar de compartilhar aqui essa tela para eu poder mostrar para vocês na prática. Ó, só para vocês
verem, o Mob, ele fica aqui, ó, como um aplicativo mesmo, no celular. Igual o WhatsApp, igual os outros aplicativos. Você clica aqui. Aqui a gente tem, deixa eu arrastar aqui, para não ficar duas vezes. Aqui a gente tem a visão geral. O que é essa visão geral? Aqui é a visão geral do teu mês, tá? Então, eu sei que o meu saldo disponível hoje é 2010. Isso aqui eu trouxe já de exemplo, alimentei algumas coisas, para vocês verem como que funciona o aplicativo. Tem um total de entradas, então, se você principalmente é autônomo, empreendedor, que tem várias entradas ali no dia a dia, ou você que tem uma renda fixa, mas às vezes tem uma renda extra, recebe uma bonificação, você tem ali o total de entradas, somando tudo, para você entender de fato quanto que você tem de renda aquele mês, tá? Isso aqui já é um pilar ali que é o mapeamento, tá? A gente tem aqui receita comprometida, então ele mostra ali em percentual. Então, desses 6 mil que eu tenho aqui de entrada, 70% está comprometido. Aqui ele mostra também se eu investir esse mês. Aí eu não fiz nenhum lançamento, para vocês verem. Aqui fica zerado. Se eu lançar, que eu investi, aí aqui ele vai mudar. Vai mostrar o valor que eu investi e o percentual da minha renda que eu investi. Aqui a gente tem a dica da Lívia. Então, ó, parabéns, você teve um saldo positivo de 2010, que é o que está sobrando ali, e que é uma excelente conquista. Para potencializar ainda mais as suas finanças, que tal dar uma olhada nas suas despesas e tentar reduzir um pouquinho esse percentual de 70%? Pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. Então, aqui ele vai te mostrando também, né, pontos que você pode ajustar ali no teu orçamento. De repente, reduzir um pouquinho mais esses gastos, né, ali, que são fixos e variáveis, que comprometem a tua renda para você ter mais capacidade de investir para tuas metas, às vezes até mesmo guardar para quitar uma dívida. Enfim, ela vai te direcionando aqui sempre que você for atualizando, tá? Aqui embaixo vai te mostrando ali também, se você é autônomo, né, e tem ali metas de faturamento semanal, vai te mostrando quanto que você precisa faturar. A gente tem aqui o termômetro financeiro, então eu já gastei ali 70% das entradas. Então, a gente vai fazendo essas simulações aqui para vocês verem. Deixa eu ir agora para uma outra aba, que é a aba de lançamento. Isso aqui é o que vai gerir toda a parte, né, todas as outras abas. Então, isso aqui, tudo que você lançar aqui vai alimentar as outras abas. Então, por exemplo, vou fazer um novo lançamento aqui de exemplo. Vamos fazer uma saída de aluguel, por exemplo. Aluguel, R$2.000. Aí eu venho na categoria, escolho aqui moradia. Qual que é o vencimento do meu aluguel? Dia 23. Quando que eu paguei? Paguei hoje também, dia 23. Não gosto de pagar as contas em atraso. Aí eu venho aqui, posso selecionar a forma de pagamento também. Tipo, esse gasto, esse aluguel, ele é de quem? É da minha pessoa física ou é da minha pessoa jurídica? Para você que é empreendedor e quer organizar as finanças, né, da empresa e as finanças pessoais, aqui você deixa bem separado também, tá? Se você só é pessoa física, você vem aqui e só seleciona a pessoa física. Aí você vem registrar a saída. Ó, antes estava lá, 2.000 sobrando. Aí eu paguei o aluguel, coloco aqui em verdinho. Aí agora tá R$10 sobrando. Então ele já vai atualizando aqui, atualiza ali a saída. Por exemplo, aqui eu coloquei uma projeção, fiz aqui uma simulação, para gastar 382 com anúncio. Aí eu fui lá e coloquei que eu já tinha gasto, por exemplo, 218. Ele vai me mostrando aqui na barrinha. Então, isso aqui você pode fazer com o teu lazer. Então, eu estipulei que eu posso gastar R$600 no meu lazer. Toda vez que eu venho aqui na aba de lançamento e gasto, e lanço que eu tive esse gasto com o lazer, ele vem aqui, essa barrinha vai aumentando. E aí você vai sabendo exatamente. Não, eu posso gastar ou não posso? Eu bato o olho aqui, eu sei. Se eu posso, eu não posso gastar hoje. Entende? Então, isso aqui é bem simples, né? Bem visual. Agora a gente tem uma outra categoria, uma outra aba, que é a aba de categorias. Então, tudo que eu lanço lá na aba de lançamento, vem aqui me trazendo em categorias. Ele vai categorizando para eu saber exatamente para onde meu dinheiro está indo, qual categoria eu estou gastando mais. Paloma perguntou aqui, peraí. Márcia, muito bom, Lívia. Paloma, esse app é só pelo celular ou dá para ir atualizando pelo computador? Pelos dois, tá? Você pode usar tanto pelo celular quanto pelo computador, os dois acessos, tá? Gosto de usar bastante para a empresa, eu
eu uso bastante aqui já no computador, e no meu eu gosto de fazer os lançamentos pelo celular, mas dá para usar os dois. E se você lança no computador, aparece no celular. Se você lança no celular, aparece no computador, tá bom? Aqui, por exemplo, eu já tinha colocado alguns gastos lá de exemplo, para vocês verem aqui as categorias. Ó. Então, moradia, fiz 2 lançamentos de moradia, lazer, ele vai mostrando ali quanto que eu gastei em cada categoria. Tá vendo? Percebe as barrinhas? Vestuário, taxas bancárias, outros. Então, aqui eu consegui entender para onde meu dinheiro está indo. De repente, eu já olho aqui, eu bato o olho, eu já sei. Meu maior gasto aqui está sendo com moradia, né? Meu segundo maior gasto com lazer. Eu tenho pouquíssimos gastos com taxa bancária. E aqui você vai, conforme você vai alimentando a aba de lançamento, isso aqui vai atualizando. A aba de fluxo de caixa mostra também tudo que você colocou lá no lançamento. Então, ele aqui também fica bem legal, né? O visual. Aqui a gente tem uma aba de cartões para você controlar os seus cartões. Aqui eu coloquei alguns cartões também como exemplo, mas pode adicionar quantos cartões você tiver, tá? A gente tem uma aba de dívidas também, então se você tiver dívidas, vem aqui atualizando a tua dívida, pode colocar a dívida de pessoa física, aqui do lado, dívida de pessoa jurídica, e aqui o total vai mostrando ali o valor total das dívidas. Então, você consegue visualizar tudo você consegue visualizar, PF e PJ e o total dos dois, tá bom? Mirleide, ótimo. Deu muito trabalho ali, mas entendi esse aplicativo, é ótimo. Imagina, Mirleide. A Mirleide adquiriu o nosso aplicativo móvel, eu estava auxiliando ela, então, tá com dúvida, assistiu às aulas, ainda estou com dúvida, pode me chamar no meu WhatsApp, pode mandar no suporte também, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Parabéns, Mirleide, por ter adquirido, ter dado um passo aí a mais para organizar as suas finanças. Amanda, esse era meu medo, mas estou gostando de ver que é simples. É muito simples. E conforme você lança tudo na aba de lançamento, as outras abas já vão sendo preenchidas automaticamente. Então, você não precisa ficar fazendo esse preenchimento manual, somar ali na planilha, por exemplo, soma tudo que eu gastei nessa categoria. Aí eu vou lá e descubro o valor total. Então, aqui não. É um app para você lançar uma vez e já visualizar, tá bom? A gente tem aqui uma aba de reserva financeira, né? Reserva de emergência. Isso aqui é muito bacana, porque eu utilizo bastante consultoria também com os meus clientes, que é o planejamento da tua reserva, tá? Então, aqui eu fiz uma simulação também, mas eu vou até fazer outra, por exemplo, aqui, ó, configurar a reserva. Vamos fazer uma reserva de pessoa física. Aqui eu posso escolher meses da meta. Eu quero ter 3 meses do meu custo de vida guardado, eu quero ter 6 meses ou eu quero ter 12 meses? Fazer lá, eu quero ter 6 meses. Tá. Hoje, qual que é o seu custo de vida mensal? Vamos supor que o meu custo de vida mensal é 3 mil. Qual que é o valor atual? Hoje, eu já tenho algum valor de reserva? Não, então eu vou colocar aqui 0. Aporte mensal. Quanto que eu estou disposta a guardar, investir todo mês para essa reserva? Eu quero investir R$500 por mês. Vou colocar aqui. Eu venho aqui em criar reserva. Aí ele já vem aqui e traz para mim, ó. 0% da meta atingida, porque eu não tenho nada guardado. O valor da minha meta é R$18 mil, porque significa 6 meses do meu custo de vida guardado. Então, se o meu custo mensal é 3 mil por mês, ele multiplicou esse valor por 6 meses, que deu esses 18 mil. Aporte por mês é o valor que eu coloquei ali, que eu vou investir todo mês, R$500. Em quanto tempo eu vou alcançar essa meta? Em 36 meses, se eu investir R$500 todo mês, tá? Isso aqui, na verdade, é até um pouco menos se você... Isso aqui é se você guardar. Agora, se você investir mesmo, investimento, tá rentabilizando, aí você consegue até alcançar essa meta em um período menor, tá? Então, isso aqui é bem bacana para você ter essa visualização, para você ter segurança, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Se a sua empresa não tem um caixa hoje, se você não sabe quanto custa a tua empresa hoje, quanto custa o teu negócio, já vai fazendo essas contas aqui para você, para ele planejar aqui o teu caixa empresarial. Aí aqui a gente tem uma aba de projeção também, tá? O que é a projeção? Essa aba de projeção, ela não impacta em nenhuma das outras áreas. Nada do que você colocar na aba de projeção vai alterar na aba de lançamento, na aba de categorias, na aba de visão geral, nada. Por quê? Isso aqui é para você visualizar o teu mês antes dele acontecer.
O que é uma projeção? Eu estou projetando o que pode acontecer, mas as coisas podem mudar. Então, a projeção é para você ir se planejando. Aí eu coloco aqui mais ou menos, ó, o salário. Meu salário 15 mil. Coloquei aqui de exemplo. Vou lá, adiciono. Se eu tenho outra renda, eu vou lá aqui e adiciono renda. Por exemplo, extra. Vou colocar aqui o salário extra de R$ 1.000. Pronto. Blocos de despesas fixas. Eu venho aqui colocando umas despesas fixas. Blocos de despesas variáveis. A única coisa que vai mudar nessa aba, que vai impactar nas outras, é a parte de despesas variáveis, tá? Isso é a única coisa que vai aparecer nas outras abas. Lembra que lá na aba de lançamento, eu mostrei ali que eu coloquei R$ 300 de limite, que era o que eu poderia gastar com anúncio, e aí ele mostrou que eu já gastei 200 e pouquinho, eu venho aqui e coloco. Então, por exemplo, lazer. Vou colocar aqui que eu posso gastar R$ 500 com lazer, salvo a projeção. Se eu vou lá agora na aba de lançamento, de abril, deixa eu ver aqui se eu lancei no mês de abril. De projeção. Pessoa física. Tá, 500. Aba de lançamento. Dá uma atualizada. Aqui, ó. Lazer. Percebe? Eu entrei aqui na pessoa física. Progresso vezes projeção mensal. Então, eu coloquei lá que o meu limite era 500. Só que eu já tinha feito um lançamento aqui antes, para fazer uma simulação para vocês, na aba de categorias, e aqui eu fiz um lançamento de 1.400. Então, ele já mostrou aqui que eu ultrapassei o meu limite, que eu gastei R$ 900, 905 a mais, tá? Então, ele vai te dando aqui essa visualização. A gente também tem a aba de distribuição. Então, aqui você consegue olhar em gráfico. Então, o pessoal que gosta de gráfico, né, que tem aquilo mais visual, essa área aqui é bem bacana também. E aqui a gente tem a distribuição atual e ali do lado tem uma distribuição do meu método. Então, ali eu já trago uma distribuição ideal que você pode ir ajustando o teu orçamento. Então, se hoje eu estou vendo que, de repente, eu estou aqui, ó, eu tinha feito um lançamento lá em dívidas, então 38%. Lá na distribuição ideal, eu vou lá e te sugiro ali. Isso aqui é o percentual que você pode, né, direcionar todo mês para a tua renda com dívidas. Eu faço essa distribuição ali para você, de acordo com a minha metodologia, tá? Então, aqui você consegue visualizar, e aí você pode olhar aqui pessoa física, pessoa jurídica, ele vai atualizando aqui para você. Conforme vai fazendo os lançamentos, esses tracinhos aqui, essas barrinhas, elas vão aumentando. E o último relatório, última aba aqui que a gente tem. Não, a gente tem mais uma, metas anuais. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 metas para vocês verem como que funciona. Tem uma meta de uma viagem. Vou fazer uma nova meta aqui para a gente ver. Por exemplo, um celular. Minha meta de um celular. Aí eu venho aqui, tipo de meta. Essa meta, ela é um faturamento? É uma meta de faturamento? É uma meta de economia, de investimento, de compra? É uma meta de compra. Essa meta é para quem? Para minha pessoa física ou para minha pessoa jurídica? É para minha pessoa física. Quanto custa essa meta? Esse celular custa 5 mil. Valor atual, já tem alguma coisa guardado para essa meta? Não, não tem. Qual que é o ano? Eu quero fazer esse ano, quero atingir em 2026. Vou lá e cadastro a minha meta. Celular. Agora, vamos supor que eu venho aqui na aba de lançamento, eu venho aqui, celular, meta. E eu estou guardando agora R$ 200 lá na minha caixinha da meta do celular. Aí eu venho aqui em metas anuais. Tem que categorizar tudo. Escolha a sua meta. Como eu cadastrei várias metas, aí ele vai me direcionando aqui. Esses R$ 200 que você está registrando agora, é para qual meta? Aí eu venho aqui e coloquei que é a meta do celular. Qual que é o vencimento? Hoje. Paguei hoje também. Pessoa física, venho lá e registro a saída. Aí eu venho aqui, ó, nas metas anuais, ó, ele já vai calculando para mim. Então, eu já estou em 4% ali. Falta um pouquinho para atingir 100. Então, conforme você vai fazendo os lançamentos, ele vai aqui atualizando. E você bate o olho aqui e sabe, eu já estou ali em 4% da minha meta. Viagem está em 0%. E aí você vai colocando aqui as suas metas. Eu coloquei algumas como exemplo, para você poder entender.
Aqui, a última aba é a aba de relatório. Então, essa aqui é legal você olhar no fim do mês, que ele vai puxar o relatório de tudo que você lançou. Aqui, por exemplo, entrou 6.000, saiu 6.983. Então, esse mês eu vi que eu fechei no negativo, tá? Esse aqui é porque eu fui lançando ali coisas a mais, mas aí você vai fazendo ali de acordo com a tua realidade. Então, ele mostra, eu gastei 103% da minha renda. Ou seja, no raio-x financeiro, se eu gastei mais de 100%, eu estou endividada. Então, isso aqui você consegue visualizar tudo, tá? Ele mostra aqui também gráficos, os últimos 6 meses, ele vai trazendo ali para você ir comparando, isso é bem bacana, é que ele mostra também divisão das categorias, tá? Então, para quem quiser acessar essa ferramenta do MOP também, para poder ter mais clareza, para poder ter mais facilidade no dia a dia, para controlar o teu dinheiro, para poder saber exatamente quanto você pode gastar, para onde está indo o teu dinheiro. Qual que é o maior ralo hoje no teu orçamento? Você sabe? Então, se você ainda não sabe, conforme você for lançando ali na aba de lançamento, a dica da Lívia vai te falar, as categorias vai te mostrar ali, bem detalhado, ó, tá gastando muito aqui. No relatório vai mostrar se você fechou o mês negativo ou positivo. Então, tudo isso ali você vai começando a ter mais clareza, tá? Para quem quiser a ferramenta, para quem quiser o aplicativo, eu vou mandar, assim que a gente finalizar aqui a nossa aula, lá no nosso grupo VIP, tá? Se tiver alguém aqui que não está no nosso grupo VIP, manda aqui, que a gente adiciona também, para você conseguir adquirir o teu acesso. Como que funciona? É R$67, tá? Que você paga pelo aplicativo, não é mensal, tá? Isso aqui é um diferencial que a gente conseguiu trazer aqui para a LL Consultoria, porque tem muito aplicativo de finanças que você tem que pagar 50, 60 reais, 40 reais todos os meses, tá? Você vai pagar R$67 uma única vez, que te permite acesso anual, tá? Então tá bem baixo aí do valor de mercado, porque é justamente para poder ajudar e facilitar vocês aí no dia a dia, tá bom? Ou pode também parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, que fica R$6,93 por mês. Ali, não é nem o valor de um Uber, tá? Então, dá para encaixar no orçamento também, tá? Deixa agora eu compartilhar aqui minha tela com vocês, só para a gente poder finalizar a aula. O que a gente vai trazer aqui agora? Deixar agendado o nosso próximo encontro. Então, hoje nós tivemos essa aula, esse encontro, foi muito bacana. E a gente já vai deixar aqui agendado a nossa próxima aula para o dia 4/5, 4 do mês de março, tá bom? Às 8 horas também. Se eu não me engano, acho que é uma segunda-feira. E o objetivo é aprofundar e dar o próximo passo para a sua organização financeira. A gente vai seguir ali uma sequência para você sair disso, de eu ganho bem, eu faturo, não vejo dinheiro, chega no fim do mês zerada, tô sempre no 0 a 0, tô só enxugando gelo. Não, agora você vai ter um caminho. Então, a próxima aula esteja aqui também para a gente dar continuidade e aprofundar esse passo a passo, tá? Então, obrigado por decidirem olhar aqui para o dinheiro de vocês, separar um tempinho para poder aprender e dar esse primeiro passo, tá bom? Vou abrir aqui também, se alguém tiver alguma dúvida para poder mandar aqui, tá com dúvida em relação à aula, tá com dúvida em relação ao aplicativo MOP, pode mandar aqui no chat também. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade, para a gente poder ter esse espaço aqui também para poder conversar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, a Amanda mandou uma dúvida. Quem compra um app tem o seu acompanhamento? Quem compra o aplicativo faz parte da nossa comunidade. Tem o meu acompanhamento, inclusive todos os dias, né? Eu estou lá na comunidade, tem acesso aqui a essas aulas exclusivas que são para o pessoal da comunidade também, para quem me acompanha. Então, tem sim o meu acompanhamento, vai fazer parte da nossa comunidade, para que eu possa estar ali de perto, orientando vocês. Sou eu, né, que estou lá na comunidade, orientando, sou eu que estou aqui também, trazendo as aulas, os conteúdos, para poder estar sempre ali perto, ajudando vocês, tá? Então, tem sim esse acompanhamento, é bem bacana. Lá na comunidade, a gente tem esse momento também, eu abro o grupo, a gente conversa, tira dúvidas, então isso é bem legal, poder estar perto ali de vocês acompanhando, tá? Não é um aplicativo que vocês compram e acabou, esqueceu. Não, a gente está sempre acompanhando. Não, tá com dúvida, né? Não conseguiu acessar, igual a Merleide.
pode me chamar, vou te ajudando, vou te orientando, e a gente conseguiu, baixou o aplicativo, ela já conseguiu lançar os gastos dela, então é importante a gente ter sim esse acompanhamento de perto, tá bom? Pessoal, muito obrigada, tá, pela presença de todos, já são aqui 8h50, então quase 9 horas, então parabéns por estarem aqui, obrigada pela presença de todos, espero ter conseguido ajudá-los e vamos disponibilizar lá no nosso grupo VIP o acesso para você garantir seu aplicativo MOP para quem gostou, quem quer dominar o dinheiro. Paloma, obrigada. Imagina, Paloma, eu que agradeço aqui a presença de vocês, tá bom? Uma ótima noite. Qualquer dúvida, podem me chamar. Gostou, Paloma? Fico feliz. Pessoal, muito obrigada, tá? Uma boa noite aí para vocês e um ótimo final de semana.